Boa noite, pessoal. Hoje, dia de Sexta-feira Santa, um dia sagrado. Um dia que a gente tem a história de recolhimento, né? E aí a Paula vem trazendo conhecimentos antigos, sabedoria antiga da Ayurveda. Milenares. Milenares, exatamente. Milenares. A Paula vai se apresentar e ela vai começar a falar um pouco sobre, primeiro sobre a trajetória dela, né? Como é que ela se apaixonou por esse conhecimento. E depois ela vai engatar primeiro aí, vai falar aí na hora que der para parar, eu digo, para, pediu para parar, parou. Faz a Paula calar a boca agora. Ela não começa e não consegue parar nunca mais. Seja bem-vinda, meu amor. Então, Muito tá. obrigada por estar aqui conosco, viu? Muito especial para a gente. Eu sei. Eu que agradeço essa oportunidade de vir dividir algo que eu me apaixonei, digamos, né? E descobri que uma coisa milenar tá aí e que pode fazer diferença na vida da gente. Então, eu sou a Paula, sou terapeuta Ayurveda, trabalho também como facilitadora de uma roda de mulheres, da Roda de Súria. E o Ayurveda entrou na minha vida porque eu sempre gostei muito de alimentação, sempre pesquisei, sempre gostei muito de cozinhar, então isso sempre foi uma coisa que me atraiu. Mas quando eu conheci o Ayurveda, a alimentação começou a fazer sentido, porque a gente não alimenta só o nosso corpo, a gente alimenta o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma. E esse conjunto interferem nas nossas emoções, no nosso dia a dia. Então, por indicação de uma amiga, eu comecei a ler sobre a Ayurveda e comecei a me apaixonar e ver que o Ayurveda vê a gente como um ser humano e não enxerga só a doença que a pessoa tem, e sim qual o desequilíbrio que ela sofreu durante toda a sua vida para chegar nesse ponto de doença ou para chegar nesse estado mental, né? Quantos problemas que a gente tem aí de depressão, de suicídio, quantos estados de problemas emocionais a gente tem vivido e normalmente eles têm uma origem de desequilíbrios que a gente vai fazendo durante muitos anos na nossa vida, ligados à alimentação, ligados a hábitos, tudo. Então, o Ayurveda é uma medicina milenar que veio de homens sábios que sentaram lá e disseram, bom, agora a gente vai estudar os ciclos da natureza, como ela influencia a nossa mente, como ela influencia a nossa digestão, e a partir daí surgiu esse conhecimento. E quando eu comecei a estudar ele, a melhor coisa que aconteceu, que eu digo que a gente tem que ver para crer, foi quando o Ayurveda curou meu filho. Então, quando cura o filho da gente, é que a gente, né? Ou quando a gente sente, ou quando a gente vive aquilo ali. Então, ele teve uma doença que nenhum médico sabia o que era, ninguém descobria qual era a origem. Ele passou por muitos médicos, muitos exames, muitas coisas aconteceram e houve o desespero da mãe, né? Também, né? Sim. Que ficou ali com aquilo ali. Então, e eu encontrei uma terapeuta Ayurveda na porta do mercadinho ali no cassino. Olha! E eu tava, eu conheci ela, mas aquela conexão foi assim. E eu tava desesperada. E ela disse, Paula, eu vou te ajudar. Vamos lá, então vamos começar por ti, né? Vamos começar a tratar a mente dessa mãe, vamos começar a olhar para essa mãe, para depois a gente chegar no teu filho. E quando eu comecei a olhar para mim e cuidar de mim, eu comecei com calma conseguir direcionar o tratamento do meu filho. A gente descobriu, né, pela medicina tradicional, na verdade, né, uma doença que ele tinha ligada ao rim, ele começou a fazer um tratamento com muitos corticoides. E aí, então, o Ayurveda veio para fazer com que esses efeitos colaterais não fossem grandes. Então, eu mexi na alimentação dele, nos chás e tudo. E houve um ganho incrível, porque a partir daí ele se curou, só que quem estava em torno também se curou junto, porque aquilo também estava envolvendo as emoções que ele estava passando naquele momento. Então, aí eu resolvi, eu vou ser terapeuta Ayurveda, porque se isso aconteceu com meu filho, eu também quero ajudar muita gente, né? E aí eu comecei a fazer a formação, comecei a estudar e comecei a ver como a alimentação e tudo que eu fazia muito sentido, né? Da gente olhar para o alimento, olhar para o sabor que o alimento tem, a emoção que ele te traz. Então, o Ayurveda veio para transformar a minha vida e fez com que eu quisesse transformar a vida de outras pessoas. E aí, falando um pouco do que ele é, né?
É uma sabedoria milenar que vem da Índia e que lá ela é reconhecida como uma medicina oficial, né? A Organização Mundial da Saúde reconhece ela como preventiva e curadora de doenças, né? Aqui no Brasil, agora o Ayurveda está chegando, eu acho que agora está muito forte ultimamente, mas a gente não tem tanto conhecimento de como é poderoso o uso de ervas, de chás, de alimentos e de processos durante a nossa vida, né? Sim. Então, o Ayurveda, ele baseia o seu raciocínio em 5 elementos. Então, tudo é formado por 5 elementos. Pessoas, animais, plantas. A gente usa o quinto elemento, né? Que seria o que não é os que a gente conhece, que é fogo, terra, ar e água. A gente usa o espaço, a caixa, que a gente chama. Então, é o espaço onde esses 5 elementos habitam, onde eles circulam, né? E cada ser humano, quando ele nasce, ele tem a sua prakriti. Então, ele nasceu e ele tem uma composição predominante de elementos, né? Isso vai ter a ver com a personalidade da pessoa, né? Então, e como, vamos supor, um raciocínio muito simples, se tem um alimento que tem 5 elementos e vai ter predominância de um deles, quando eu estou em desequilíbrio comigo, eu vou procurar o elemento que me falta naquele alimento. Sim. Por exemplo, eu sou os 5 elementos, né? Eu tenho fogo, tenho água, tenho terra, tenho ar e tenho espaço. Então, de acordo com esses elementos, a gente forma biotipos de pessoas, né? Que são os tais doshas, né? Que todo mundo quer saber qual é meu dosha, quem eu sou. Então, eu, por exemplo, a Paula é uma pita, que é fogo com água. Então, fala rápido, a partir do movimento, da transformação, da estrutura física, tudo isso vai ser a minha originalidade. Eu nasci mais pita. Sim. Só que eu tenho um outro dosha, por exemplo, que é o dosha vata. As pessoas de vata, elas são espaço e ar. Então, elas vão ter, por exemplo, a parte da mente, uma mente mais... Se tu pegar um espaço e jogar dentro, normalmente aquilo vai circular. Então, são pessoas que em equilíbrio são muito criativas. Sim. E em desequilíbrio tem tendência a desenvolver problemas mentais, fazer confusão, criar e tudo. E aí eu tenho muito ar aí, vamos supor. Então, o que eu quero fazer com essa pessoa que está voando? Eu vou aterrar ela. Sim. O que tem terra? Por exemplo, batata doce vem da terra. A predominância desse alimento é terra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um elemento terra para aterrar a pessoa que tem predominância de ar. Ou que é a Paula, que é pita, que está vivendo um desequilíbrio, que está com muito ar, né? Com muitas emoções. Então, para vocês entenderem como é que a gente faz esse raciocínio, né? E aí eu falei do Pita, falei do Vata e vou falar do Kapha, que são pessoas que têm constituição de terra e água. Então, são pessoas mais sólidas, tanto de estrutura óssea, como pessoas maiores, como também de fala calma, de mais tranquilidade, né? Esse estilo de pessoa, assim, né? Mais terra. Então, às vezes, as pessoas mais terra, para fazer movimentos, transformações na sua vida, precisam que a gente bote fogo nisso, né? Então, a gente bota um elemento mais picante, a gente bota uma pimenta, que é fogo, que aí eu vou conseguir impulsionar, por exemplo, um movimento de um Kapha, né? De uma pessoa que tem predominância de terra e de água. Então, é mais ou menos assim que o Ayurveda raciocina tudo, né? Baseado nos elementos, nos biotipos das pessoas e nos doshas e no que a gente vai, em que planta, em que terapia, a gente vai encontrar esse tipo de elemento para complementar, né, essas questões. E falando um pouco da parte da alimentação, que foi uma parte que me atraiu muito, assim, né? A gente fala muito dos sabores dos alimentos, né? Todo mundo diz, como é que eu vou compor o meu prato, por exemplo, né? Como é que eu vou... E aí, quando eu descobri a incrível mágica dos sabores, a gente trabalha com 6 sabores, né? E que tem o sabor doce, que é o sabor do arroz, que é todos os carboidratos são doces, por exemplo, né? E, por exemplo, o doce te acalma, não te acalma? Quando tu come é conforto, é calma. Então, o estado da mente de um alimento doce é calmo e conforto. Só que o excesso dele vai te deixar muito para baixo, né? Vai te deixar calmo demais. Então, a gente tem que medir
quanto de doce a gente... Doce, não doce açúcar, mas doce Sim. carboidratos e oleaginosas, castanhas, todos esses elementos, gorduras boas, um ghee, um mel, tudo isso é doce. E a gente tem que medir, porque ele é o principal tipo de alimento para nutrir o nosso corpo. Então, para te nutrir, tu precisa do sabor doce, só que o excesso dele vai fazer tu engordar, por exemplo, né? Que é uma coisa que é o acúmulo, né? Aí, por exemplo, o que a gente entra com sabor picante? Que é uma pimenta, um gengibre, que vai te ajudar a digerir o doce. Vai botar um fogo nesse doce e vai fazer com que a tua digestão melhore. Aí tu vai botar um sabor ácido, que é um tomate, um vinagre, que normalmente ele incita até a mente, que vai dar tipo um movimento, que vai dar mais um movimento. Então o sabor ácido entra nessa questão. Então eu tenho picante, eu tenho ácido, eu tenho doce, e aí eu tenho sabor amargo, que vai fazer fechar, né? No final da minha refeição eu vou comer um verde escuro, alguma coisa assim, que é mais introspecção, que é mais fechamento, tanto para a mente quanto para a digestão, né? E o sabor adstringente, que são os sabores dos feijões também, que tem esse papel também de fechar, também de fazer esse fechamento da refeição. Então a gente diz que quando a gente começa a comer, a gente começa pelo doce, pelo arroz, para te dar vontade de comer. E pessoas que não têm fome, porque existem pessoas que não têm fome, acreditem. Eu trato muita gente que não tem fome. O sabor ácido, o sabor picante vai ajudar aquela pessoa a ter vontade de comer aquela comida. Vai dar vontade de... se tu colocar um chutney, por exemplo, que a gente bota que tem vinagre, que tem essa coisa, né? Vai dar um impulso para a pessoa ter vontade de continuar comendo. E aí, no final, ela vai fechar com amargo e com adstringente para dizer para o corpo: pronto, tá acabando. Agora é hora da gente fechar e agora a gente vai digerir. Então, eu sou encantada por essa parte dos sabores, claro, e cada um é ligado a um chakra, mas aí a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu acho muito encantador a gente conseguir olhar para o alimento dessa forma. E tem outra coisa que eu acho que é um raciocínio também primordial no Ayurveda, que é a gente é o que a gente digere e não o que a gente come, né? Então, cada pessoa tem um poder de digestão diferente. A gente chama o fogo digestivo, que é o que fica no nosso estômago, de Agni. Então, ele é que comanda a nossa digestão, tanto de comida, quanto de emoções, quanto de tudo que passa pelo nosso corpo, né? Então, eu faço analogia com uma fogueira, por exemplo. Tem muita gente que diz: tem que tomar água, tem que tomar 2, 3 litros de água por dia. Bom, se a gente raciocinar que a nossa digestão é comandada por um Agni e esse fogo digestivo precisa estar aceso, se eu botar muita água, o que vai acontecer? Ele vai apagar. Então, o excesso de água, muitas vezes, em certos casos, pode fazer com que a tua digestão fique lenta, com que tu tenha problema de gases e diversas outras coisas que às vezes as pessoas acham: eu tô sendo saudável tomando muita água. E, na verdade, a gente está se sabotando. Então, a dica é: tome água quando tem sede e pronto. Sabe? E é muito difícil dizer isso porque a gente vem de indicações, né? E de muitas coisas que dizem: não, mas tem que tomar. E não existe um padrão, porque eu posso tomar X de água, a Ana vai tomar outro X, porque nós somos diferentes. É isso que a Ayurveda diz. A gente é diferente. A minha digestão é diferente. Tem gente que come pedra e vai digerir, porque o fogo digestivo daquela pessoa é legal. E tem gente que precisa de botar fogo, botar elementos picantes na sua digestão em maior quantidade que outras, para que ela consiga digerir bem os alimentos. Então, a gente escolher o alimento que a gente vai usar e a sequência que a gente vai comer vai fazer com que esse fogo digestivo faça a adequada digestão. Porque qual é o nosso objetivo? Que o corpo se nutra. Não é? Eu comi uma comida pesada e agora eu vou ficar sem fome, então isso vai me emagrecer. Eu não sei, eu acredito que o objetivo, pelo menos do meu trabalho, não é que alguém emagreça ou perca peso, é que ela tenha o corpo nutrido de uma maneira adequada, com a menor quantidade de acúmulo de toxinas possível. Sim. Porque o que acontece? Quando tu começa a só jogar coisa ali, e a tua fogueira não tá queimando, essas toxinas vão começando a se acumular. E elas vão começando a se acumular por diversas partes do corpo. E aí é que gera doença. E aí é que aquele acúmulo de pouquinho em pouquinho. Mas eu comi isso, não me fez mal. Mas
durante anos, durante uma vida, é que vão gerar diversas doenças que a gente vê Exatamente. aí, né? Que vem desse acúmulo. Então, cuidar do fogo digestivo do paciente é uma das primeiras coisas que a gente faz. Como tá a tua digestão? Como tu tá indo no banheiro, né? Tu tem gases? Olha, eu ultimamente, eu acho que eu não atendi nos últimos tempos nenhuma pessoa que me dissesse eu vou no banheiro 100%, eu não tenho gases, eu não tenho digestão, sabe? Então, a gente precisa, a primeira coisa é regular a digestão para que a gente consiga ter um resultado de nutrição do corpo. Porque daqui a pouco a gente está jogando um alimento super nutritivo e tâmaras e castanhas, não sei o que, num corpo que está cheio de toxina. Então, a ideia é que a gente consiga regular a digestão. Então, quando a gente vai fazer um tratamento, por exemplo, o primeiro passo, desintoxica o paciente. Limpa esse organismo e regula a digestão, regula o acne dele. Mexe. A partir do momento que o acne dele estiver legal, bom, agora a gente pode começar a nutrir. Vamos supor, muitas mulheres querem engravidar, por exemplo, né? Sabe, mas eu não consigo. Será que tu tá te nutrindo da melhor maneira para conseguir engravidar, né? Sim. Então a gente fala que o nosso corpo, ele tem os datos, que são os tecidos. Então quando a gente se alimenta, esse alimento passa por todos os tecidos. Então, ele começa pelo plasma, pelo tecido sanguíneo, tecido ósseo, a parte da gordura e a parte da medula, toda essa parte nervosa e tudo. Só que o tecido final que a gente chega lá é o tecido reprodutivo, que é o Shukradato, que a gente fala. Então, o que acontece? Se nesse decorrer de passar do alimento de um tecido para o outro, eu tiver uma quebra, eu tiver uma perda, eu tiver um acúmulo de toxina, eu não chego no tecido reprodutivo. E se eu não chego no tecido reprodutivo, o meu corpo não é capaz de gerar outra vida. Então, eu preciso fazer uma nutrição que ande por todos os tecidos até que eu chegue no meu Shukradato para que ele se alimente de uma forma completa para que eu consiga, por exemplo, ter uma gestação, né? Que era o que a gente estava falando esses dias de uma moça que estava tentando engravidar. Então, são diversos raciocínios assim que a gente vai olhando. Eu queria saber assim, se alguém tem algum direcionamento ou quer perguntar alguma coisa para a gente ir se guiando. Até agora não, né? Não. O seu atendimento foi mais para alimentação, né, Paula? Mas tem gente que vai mais para a parte da massagem, né? A parte do corpo. Eu trabalho também com a parte das terapias corporais, tá? Sim. Então aí agora boa dica, assim, porque o Ayurveda ele não é só alimentação, né? Existem diversas outras terapias. A gente trabalha muito com terapia de oleação, né? A gente faz a chamada Abhyanga, que é uma massagem que a gente faz no corpo inteiro, onde a pessoa pode fazer nela mesma ou receber, medicada com ervas. Por exemplo, assim, pessoas que têm artrite, que têm problemas de articulações, né? Quando uma articulação tá rangindo, que eu digo que nem uma fechadura de uma porta, o que a gente bota? A gente bota óleo, né? Óleo, Então, qual é a ideia? Que a gente consiga... e é esse o raciocínio, né? Por exemplo, a gente medica um óleo de gergelim com alho e que para quem tem problemas articulares é incrível, assim, é incrível. Então, a gente raciocina, bom, tenho secura, o que eu faço? Boto óleo. É esse um dos raciocínios que a gente faz. Dentro dessas terapias, a gente tem uma terapia, não uma terapia, mas a gente fala muito da rotina, né? Semana passada a gente teve o nosso encontro sobre Dinacharya, que a gente chama, que é a importância da rotina, né? Da gente falar, o Ayurveda tem uma dica de rotina específica, que dentro do meu tratamento, né, eu também passo para os pacientes essas rotinas. Principalmente no período da manhã, a gente começa limpando os órgãos dos sentidos, né? A gente começa primeiro acordando em Brahma Muhurta, que é a hora do Criador, que é a hora antes do sol nascer, né? E aí a gente começa a fazer a limpeza dos órgãos dos sentidos. A gente lava os olhos, a gente usa um ghee, que a gente usa medicado, ou um cajal que a gente usa para limpeza do olho. Aí a gente faz a terapia de náusea, que a gente pinga óleo de gergelim no nariz, a gente lava o nariz. Aí a gente passa para a boca, a gente raspa a língua, escova os dentes, pinga o óleo de gergelim no ouvido. O que acontece quando tu começa o dia abrindo os teus sentidos?
a tua maneira de ver o teu dia, de ver o mundo, de ver todas as coisas ao redor vão mudar, né? Porque tu tá te abrindo, tu tá limpando tudo aquilo para começar o teu dia. Então, são diversas terapias que vão em conjunto dentro dessas rotinas diárias. A gente tem a prática da yoga, a prática da meditação. Sim. Tudo isso está dentro da tua rotina. E uma automassagem no corpo inteiro com o óleo também está dentro das rotinas diárias. Então, a gente olhar o Ayurveda só na parte do alimento é muito raso, né? Sim, então, inclusive tem uma pergunta aqui, justamente antes de você passar para o próximo item. Como diminuir os alimentos ígneos? Tem outro também, como descobrir qual é o elemento predominante no meu corpo e se o chimarrão ajuda na digestão ou não. Tá. Vamos lá. Dos elementos ali, né, que tu falou, tipo, como descobrir qual é o elemento predominante? Qual tipo? Assim, ó, existem muitos testes que se faz na internet. E qual o seu dosha? E tu faz aquele teste. O que eu acho complicado normalmente do teste, né? Tu vai fazer um teste do momento que tu tá vivendo hoje, muitas vezes, porque as perguntas tu vai responder naquele momento. Quando a gente faz a consulta, a gente olha a pessoa desde a infância até o momento que ela tá vivendo, faz análise de língua, análise de pele, análise de unha, pergunta como são as fezes da pessoa, tudo pra gente descobrir o quê? Qual o elemento predominante dessa pessoa. Porque é muito difícil, às vezes, a gente descobrir qual é, porque em certos momentos a pessoa está vivendo um desequilíbrio tão grande, ela está tão distante do seu elemento ou do seu dosha original, que ela acaba criando um desequilíbrio. Então é muito complicado sozinho, assim, a gente descobrir qual é o nosso dosha. O ideal é uma consulta. O que a gente pode fazer de autoanálise, autoconhecimento? Por exemplo, assim, ó, se a minha pele está seca, se as minhas fezes estão secas, se eu tenho dificuldade de ir ao banheiro, por exemplo, tudo isso é seco, né? Bom, então eu tô com o meu com excesso de ar, né? Que a gente chama o excesso de vata. Elementos crus são secos. Salada crua, cenoura crua, beterraba, folhas verdes são secas. Então, quem tem esse problema de secura, tanto de pele, quanto de intestino, quanto de mente, com excesso de preocupação, com essa agitação mental, não deve comer alimentos crus. Por quê? O excesso de ar que tem nesses elementos é o excesso de ar que tu tá no teu corpo. Se tu botar muito elemento cru, tu vai alimentar aquilo ali. Então, esse raciocínio eu acho que a gente pode começar a se conhecer e começar a fazer no dia a dia. Então, um alimento morno e cozido, legumes cozidos, vão ser a melhor opção para a maioria das pessoas. São poucas as pessoas que conseguem comer um alimento cru, digerir bem e não ter o efeito disso durante muito tempo, né? Agora ali, ela tá falando do chimarrão, né? Foi uma outra pergunta. Sim. A gente tenta não usar nenhum tipo de líquido com as refeições, nem depois das refeições. Se a pessoa normalmente não consegue beber nada durante a refeição, eu digo, toma um chazinho de gengibre. Pouco, né? Porque o que acontece? Quando tu bota muita água no fogo, tu acaba sabotando essa digestão, né? E o chimarrão, ele não tem um efeito calmante de um chá, por exemplo. Ele tem a mesma origem, ele é o sabor amargo do café. Então, é a mesma coisa que tu tomasse um café. Então, não é legal o excesso que a gente toma de chimarrão. Porque daqui a pouco, se a gente tomasse um pouquinho, como a gente toma um chá, tudo bem, mas a quantidade que a gente coloca muita água e muito sabor amargo, que não são legais, principalmente para os vatas também, que eu falei, que são essas pessoas, assim, né? Mas com essa tendência de mente, assim, mais imaginária, mais maluca, aquele que sofre por antecedência, assim, né? Eu vou chegar lá, e como é que vai ser? E não sei o quê, e se acontecer isso? E né? Então, essa mente mais agitada, o chimarrão não seria uma coisa legal, assim, né? Não indicaria. Mas se eu for indicar uma bebida para comer junto com a comida, seria um chá de gengibre e sim, tipo, 2 dedinhos e pronto, né? E durante o dia diminuir um pouco, né, Paula? Porque tem pessoas que passam o dia tomando, né? Chimarrão, igual o café. Igual o café. E aí, outra coisa que a gente vai falar que é uma dica, assim, que eu acho que faz a diferença. Água
é morna, não é gelada. Gelada, sim. Sabe? E assim, ó, acordou de manhã, água morna, com umas gotinhas de limão, beleza. Isso vai ajudar em diversos aspectos, né? Principalmente que no negócio que eu falei, que é raciocinar que a gente tem um fogo. Então, se tu acordar de manhã, tacar uma água gelada, tu apagou o fogo, que tu mal tá acordando, ele mal tá acordando junto contigo. Como é que tu vai digerir o que vai vir durante o teu dia? Não? E muita gente bota o gengibre dentro da água e passa o dia tomando água com gengibre. Também não é legal, porque o gengibre é picante, ele tem excesso de fogo, então ele não é indicado para todas as pessoas, né? Só para quem está precisando daquele elemento. Daquele elemento. Por exemplo, o cafa, que tem terra e água no organismo, a pessoa até que está mais gordinha, mais letárgica, né? Tá mais lenta, tá... O gengibre é picante, ele tem fogo, então vai ser legal um chazinho de gengibre para essa pessoa? Vai. Mas quem sabe, bota gengibre em pó na comida. Bota pimenta do reino em pó na comida. Tudo isso tem fogo. Então, vai ajudar a dar esse impulso, né? Então, o chazinho... O chá é assim, é 4 xícaras por dia. E, de preferência, que não seja com nenhum alimento. Que seja isolado, né? E não a gente passar o dia tomando aquele determinado chá, né? Sim, sim. E perguntaram também aqui de pés... Mãos e pés ressecados. Qual seria, assim, uma indicação ou melhor alimento? Assim, ó, a gente usa bastante o óleo de gergelim, tá? Os óleos também têm características relacionadas aos elementos, né? Eu tenho óleos mais frios, por exemplo, o óleo de coco é um óleo mais frio. A gente pode ver que o coco é refrescante, né? Sim. Né? Então, as pessoas que são pita, que tem mais fogo, vão usar o óleo mais frio. Ele tem essa característica de frio, mas ele tem oleosidade, ele é untuoso. Mas a gente usa muito óleo de gergelim porque ele se adequa à maioria das pessoas, dos desequilíbrios e tudo. Então, a maioria das terapias do Ayurveda, a gente usa óleo de gergelim. Então, essa questão dos pés e das mãos ressecadas, a gente pode fazer a massagem com o óleo de gergelim. Antes de dormir. Sempre morno, sempre amornar. Tipo, botar num vidrinho pequenininho, bota dentro de uma canequinha com água morna e passa nos pés e nas mãos. Só nos pés e nas mãos antes de dormir. A gente não usa óleo em nenhuma outra parte do corpo antes de dormir. E quando a gente usa óleo no restante do corpo, como por exemplo de manhã, na rotina, aquela que eu falei, a gente usa e toma banho. A gente não deixa o óleo no corpo. Não é legal. Mas no pé e mão antes de dormir, tranquilo. E outra coisa, dá para pingar umas gotinhas de óleo essencial de lavanda junto com esse óleo de gergelim, que vai ajudar no sono. O que a gente faz quando a gente bota óleo no pé para dormir? Qualquer um que queira, até para um bebê que a gente queira, que o bebê durma, bota óleo de gergelim com um pouquinho de lavanda no pé e na mão. Quando a gente coloca óleo no pé, a gente aterra a pessoa. A gente coloca esse elemento. Então, quando a gente aterra, o sono é mais tranquilo. Tanto que, quando a gente falou de vento, uma noite agitada, né, ou insônia, todo esse fator de aterrar, de colocar terra no vento, no caso, vai ajudar a ter uma boa noite de sono, além de ajudar no ressecamento, né? Mas teria que olhar outros fatores que estão causando esse ressecamento, como, por exemplo, a comida crua, né? E a fruta crua, que a gente fala muito assim, como fruta? Não pode comer banana crua, né? Que eu falo, cozinha a banana. São raras as pessoas que conseguem digerir uma banana crua. Cozinha, bota um pouquinho de óleo de coco, um pouquinho de canela, um pouquinho de gengibre, fica uma delícia. E aí tu vai nutrir o teu corpo sem acumular toxina. As frutas são uma questão assim que muitas vezes dá um choque assim nas pessoas do Ayurveda dizer: ah, não pode comer fruta. Digo, não, na verdade, tudo que é frio e cru é difícil de ser digerido. Então, algumas pessoas não é adequado a gente comer, por exemplo, a maçã ou a banana ou a pera sem ser cozida. Agora, um mamão, tu já consegue comer melhor. Um abacate. Eu digo assim que depois que eu descobri, não que não conhecesse o abacate, mas descobri diversas formas de usar abacate no meu dia, é uma fruta que tem gordura, que tem uma boa digestão, que te nutre, que te deixa satisfeito. E eu uso doce, salgado, tipo, de qualquer forma. Então, é uma fruta legal. E nesse caso da pessoa que tem secura, é uma fruta legal, porque ela tem essa gordura e tem essa nutrição. Então, olhar, quem tem os pés e as mãos secas, olhar, tipo, tentar comer uma comida molhadinha, morninha, nada de comida seca, né? Por exemplo, vai fazer uma lentilha. Em vez de fazer a lentilha seca como salada, faz um caldo com uma abóbora, bota um azeite, bota um ghee, bota gordura. Pensa, eu tô
com ressecamento, então eu preciso de nutrição, preciso de gordura, preciso... E tem muito esse mito da gordura, né? Ai, não pode comer gordura. Se a gente for olhar... são boas. As escritas do Ayurveda dizem que quem tem saúde come gordura, mas a gordura que eles dizem, como se diz, são gorduras boas. O ghee, por exemplo, que é uma gordura que a gente usa muito, que ele é feito da manteiga, como se fosse, como se a gente tirasse as toxinas. A gente faz um processo de fervura, né, e retira as impurezas e as toxinas, e ele é usado como medicamento dentro do Ayurveda. Tanto, por exemplo, tá com um olhinho inchado, ou tá vermelho, passa o ghee no olho, aquilo ali ajuda a limpar. A gente faz tratamentos que a gente faz piscinas de ghee, né? Nos olhos, de ghee líquido, para glaucoma, para problemas de olhos diversos. Uma experiência minha com a Ayurveda da parte de olhos foi que o meu grau diminuiu, né, de miopia. Então eu tinha 2,5 de miopia, passou para 1,75. E eu não fiz nenhum tratamento, tipo essa, né, poça de ghee totalmente direcionado. Fiz algumas outras rotinas. Existem exercícios, existem diversas coisas. Então, é possível a gente curar e se equilibrar usando desses artifícios, né? Sim. Pode falar. Tem as perguntas aqui, Paulinha. Acidez no estômago, gastrite, úlcera e refluxo, qual seria o mais indicado? Tá. Pode ir falando. Posso ir falando? Pode. Uhum. Olha o raciocínio que a gente faria para acidez e gastrite. Bom, tenho lá minha fogueira, meu fogo digestivo, tá ali. O que está acontecendo com esse fogo? Ele está subindo, né? Por isso eu tenho acidez, por isso eu tenho refluxo, por isso eu tenho gastrite. O que acontece? Ele está desregulado, ele está em excesso. Fora a gente olhar quais os aspectos, principalmente emocionais, que levaram essa pessoa em específico a ter essa gastrite, a desenvolver isso, porque muitas vezes está num desequilíbrio de fogo, mas a origem pode ser em outro lugar do corpo, sim, né? Então é meio complexo a gente dizer uma coisa específica, mas eu uso muito e digo muito do uso do cardamomo. Né? O cardamomo, eu digo que é a cápsula da gastrite, porque a gente abre, né? É tipo tamanho do amendoinzinho, assim, a gente abre dentro, ele tem uma sementinha, então ele cessa esse negócio da acidez na hora, assim, ele ajuda muito na digestão. Então ele pode ser usado na forma de chá, ele pode ser usado como pílula, assim, né, para comer. Aí ele pode ser usado em pó para a gente cozinhar, mas isso é uma dica, assim, muito rasa, né? Que sim, a gente poderia falar de gastrite, né? Sim. A gente teria que ver, por exemplo, assim, eu tenho muitos pacientes que tiveram episódios de gastrite durante a vida. E esses episódios estão diretamente ligados a problemas emocionais que eles sofreram, né? Então, enquanto aquele problema emocional não foi digerido, sim, vai continuar tendo gastrite. Então, tá ligado à digestão da comida e à digestão de algo emocional que te levou aquilo ali. Enquanto não digerir emocional, pode comer 10 quilos de cardamomo, que não vai adiantar, né? Então, olhar para qual foi a origem disso. E muitas vezes a origem disso vem de uma infância, né? Sim. Vem de um sofrimento de infância, vem de coisas que às vezes, até na consulta, a pessoa se dá conta que foi aquilo, porque às vezes ela não parou para pensar em que momento ela começou. Eu diria, pensa em que momento tu começou a ter gastrite. Né? Se antes dessa gastrite tu teve prisão de ventre, porque muitas vezes o desequilíbrio começa no intestino para ir subindo e chegar lá. Então, é um processo assim delicado, mas que quando a gente começar a olhar e se conhecer, ele vai surgir a origem disso. E aí digerir essa emoção aí, esse fato ou o que aconteceu, né, para chegar nesse processo. E o óleo de gergelim, Paula, seria prensado ou aquele de gergelim torrado? É o prensado. É o prensado certo, que a gente compra em farmácia de manipulação, que a gente compra... Porque aquele torrado que a gente compra no supermercado, ele é para culinária, né? Ele não, a gente não usa para fazer massagem, ou para pingar no nariz e tal. A gente usa... Certo. Aí tem mais uma pergunta aqui sobre o óleo de coco e o Yakult, se ajudam a aumentar a imunidade. Tá.
eu falo do uso do óleo de coco, assim, porque na época que surgiu a moda do óleo de coco, porque teve uma época que, né, se fazia cápsula de óleo de coco para tomar. Então, tem pessoas que a gente aconselha o óleo de coco e tem pessoas que não é adequado. Por quê? O óleo de coco tem essa característica fria que a gente diz. Então, vamos supor, tu pega uma pessoa que já está com uma mente mais ligada para a parte do desequilíbrio de ar, para a parte do desequilíbrio de vata, que está precisando de calor no corpo, que sente frio, que é mais magrinha, que tem mais a estrutura assa menor. Tu taca ali um óleo de coco que é frio nessa pessoa, ela vai esfriar mais ainda. Né? Então, quem usa óleo de coco, né? Tanto para ingerir quanto para passar, são os pitas ou as pessoas que têm uma tendência a pita ou têm um desequilíbrio. Por exemplo, se tu tem um pita nervoso, tu taca ali um óleo de coco na goela que ele vai se acalmar, né? Então, a ideia é que a gente olhe nesse aspecto. Tipo, eu vou aumentar a minha imunidade com óleo de coco. Não. Eu vou ter que analisar se o óleo de coco é adequado para o meu biotipo, né? Para o meu dosha. É essa a ideia. Tanto que, por exemplo, assim, essa parte de calorões de menopausa, por exemplo. Não digo óleo de coco, mas digo água de coco. Ou pegar os pedacinhos de coco e deixar de molho na água de noite e no outro dia de manhã tomar. Isso ajuda nos calorões da menopausa. Porque qual é o raciocínio que eu tô fazendo? Eu tô com fogo, eu pego o coco que é frio e vou tomar. O coentro que é frio, existe um preparo que a gente faz chamado rima de coentro, que rima em sânscrito é frio, né? Então eu pego a sementinha de coentro de noite, boto de molho, no outro dia de manhã eu coo, tomo aquela água. Pro calorão da menopausa, para esse estado de tipo de esfriar, isso daí é maravilhoso, maravilhoso. Outra dica ali pro pessoal que tinha falado da gastrite é a erva doce, que também é fria, que ajuda nessa parte de esfriar, essa parte da gastrite, ajuda na digestão e também pro emocional pro fogo também. Também. Ela acalenta, pro emocional também. A erva doce acalenta. Ela é um calmante incrível, tipo, até para pessoas, às vezes, que... esse tempo eu receitei um chá que tinha o coentro, tinha cominho, outras coisas. E aí a paciente teve sonhos, pesadelos, não sei o quê. E aí eu disse, não, mas é erva doce, então pra ti, tipo, tu não pode tomar outro chá até tu te equilibrar. E pronto. As 4 xícaras de chá de erva doce no dia fizeram passar o excesso de sonhos e daquela mente a mil, que ela chegava com a mente erádias, que a gente chama, né? Que é a mente acelerada, e conseguia ter um bom sono. Então, um simples chazinho de erva doce, né? Uma coisa que... Tinha uma outra pergunta. Ansiedade e falta de concentração. A gente fala... tudo tá ligado. Hoje, eu acho que hoje a gente vai falar só dos vatas, eu acho. Será? Porque só tem pergunta vata aí. Não, mas depois você fala um pouquinho dos outros. Porque ansiedade e... falta de concentração. Falta de concentração. Tudo tá ligado àquilo que eu falei, da mente vata. É a mesma coisa que eu, né, pegar o espaço, jogar o ar e jogar umas folhas, uns papéis ali, aquilo tudo vai sair voando. Então, a gente imagina essa mente ansiosa que não está se concentrando, né? O que a gente faz para aterrar essa mente, né? Então, a gente pensa em elementos terra, em elementos mais reconfortantes, tipo um aipim, uma batata doce. São todos alimentos que vão fazer tu acalmar. O óleo no pé. Óleo é essencial, né? O óleo essencial de lavanda. Sim, lavanda. Exatamente. O lavanda é muito bom. Mas para ajudar nessa parte da concentração, né? Porque às vezes a gente quer estudar, a gente quer focar e a gente não consegue. Eu uso, inclusive estou tomando agora, o chá de alecrim. Para mim, assim, ele é considerado a erva do estudante, né? Porque ele te ajuda nessa disposição e aumenta a concentração. E né? A erva da alegria, né, Paula? Exato. Então, assim, troque seu café por alecrim, né? Tipo, vai te dar disposição, vai te dar concentração, vai te dar alegria e não vai te dar o efeito que o café te cobra lá no final do dia depois. Porque ele cobra. Porque ele... Não que não possa tomar, mas normalmente as pessoas tomam excesso. Em excesso, né? Tudo em excesso, Tudo em excesso. É o excesso de café. Eu tenho uma paciente que eu tirei o café dela e troquei por chá de alecrim. Ela tomava mais de 1 litro de café por dia. E ela tá
apavorada, digamos, tipo, não tá me fazendo falta e o efeito desse chá tá sendo mais benéfico do que eu achava que o café era para mim, né? Porque às vezes a gente acha Sim. ou escuta tantos padrões que a gente acaba acolhendo aquilo como verdade e muitas vezes não é, né? E eu sou muito, assim, o meu pensamento é que não existe nada que é 100% de forma generalizada para todo mundo. Eu acho que cada pessoa precisa ser analisada, né? E cada um tem especificidades, cada um tem necessidades únicas. E eu acredito que também a Ayurveda veja dessa forma, né? Assim como... Cada um é um. Porque o que a gente diz? Eu não vou tratar... claro, agora a gente fala de doenças porque a gente... gastrite ou a mão seca, tudo bem. A gente vai tratar a doença. Mas qual é o processo que a gente tenta fazer? Quem é essa pessoa que está doente, né? Porque a minha gastrite é uma, a tua vai ser outra, a do outro vai ser outra. O que originou isso? Cada ser como único, né? Sim. Cada Ou um assim, de que maneira seria o mais ideal para o meu tipo, né? O que é que faz bem a mim? Com Exato. relação Que à não é o que faz bem para o prevenção. outro. É. Exatamente. Porque nessa área, né, surgem muitas modas, né, Paula? Ah, É uma, como é que eu digo assim, é uma chuva de tendências, de moda, são imposições, né? Assim, isso é maravilhoso, aí todo mundo corre, isso é perfeito para isso, aí todo mundo vai. come Então batata ninguém... doce, agora todo mundo come batata doce, por exemplo. É proibido né? comer ovo demais, ninguém come mais. Agora o ovo está liberado, todo mundo come ovo demais. Então, e aí a gente exato. vai mais para essa coisa assim, cada ser. Por isso que é bom ter um profissional, né? Porque aí você vai ouvir, você vai entender como você funciona e o que é bom para você. Né? Especificamente para aquela pessoa, né? E a gente vive momentos diferentes. Então, daqui a pouco, o que é bom para mim esse mês não vai ser a mesma coisa que vai ser boa mês que vem. Também tem isso, né? Sim. E aí, a partir por do exemplo, momento que... agora que a gente está vivendo esses momentos de ficar em casa, de estar analisando, de estar em contato consigo mesmo e de estar deixando de fazer tudo o que nós fazíamos, é um momento que requer uma atenção. E aí, como tu lida com isso, né? Como é que tu faz, tipo, tá, e agora saiu fora do meu padrão, a minha dieta não vai ser mais a mesma, mas para aí, é autoconhecimento. Como eu tô reagindo nesse momento, né? O que esse momento está trazendo para mim? Que alimento que eu comia e que agora eu não posso mais comer porque me faz muito mal, porque agora eu não consigo mais sair de casa como eu saía antes, eu não consigo mais praticar o exercício que eu fazia antes. Então, qual é o alimento que vai substituir isso? Qual é o alimento que vai fazer esse papel? Ou o hábito, né? Ai, meu celular aqui resolveu dançar. Já tem convite de gente lá de Feira de Santana, ó, a terra de minha família, coisa boa. Ai, que beleza. Vou levar a Paula para lá, sim. Pode me chamar que eu vou. Né, menino? Mas sabe tem uma questão aqui Tinha outra também pergunta. sobre... Ai, meu Deus, peraí. É sobre um chá de alguma coisa branca. Peraí. Não é malva branca? Não, é malva, não. Não, desculpa, chá de sucupira branca. Não chá conheço. Não? Sucupira branca. Não conheço. Posso... Com Depois... certeza eu vou querer conhecer, porque agora eu vou sair daqui correndo e vou olhar. E os outros tipos, Paula? É sucupira, na verdade, é a Rosane falando. Sucupira é muito utilizada para as articulações, meu povo? Eu uso malva branca para as articulações. Sabugueiro também. As meninas estão falando aqui. A gente faz um óleo de fortalecimento, que a gente chama, né? Que ajuda a fortalecer o corpo, principalmente para essas pessoas que têm problema de artrite que já está espalhado, né? Que já está por diversas partes do corpo. Eu medico, né? A gente medica o óleo, a gente faz um processo de fervura com a erva, né?
Que isso tudo a gente aprende, que eu digo que a formação de terapeuta, ela é muito gigantesca, né? A gente vai desde astrologia védica até produção de óleos, de pomadas, terapia de marma, que é tipo uma terapia de acupuntura. Então, a gente produz esse óleo de malva. Eu uso óleo de alho também, que eu uso muito para problemas articulares e para quem tem problema de bronquite, de tosse, quando é a parte seca. Eu digo que esse é testado e aprovado aqui em casa no meu filho, porque deu uma tossidinha seca, né? A gente tem que observar que a tosse seja seca. De noite, vai lá, passou no peito aquele óleo medicado com alho, acabou. Sabe? É incrível, porque o alho é anti-inflamatório e o óleo de gergelim, ele tem esse poder de agir na parte do ressecamento. Então, se aquilo ali tá seco, a gente passa o óleo medicado com um anti-inflamatório, né? Que é o alho, que para alguns casos não é indicado, mas nesse caso, né, a gente, em alguns casos de alimentação, para determinados estados de mente, o alho não é legal, né? Sim. Ele deixa a mente tamas, ele deixa a mente para baixo, a mente depressiva. Então, o excesso de alho, cebola, não é muito legal, né? Então, a gente olha... E os outros tipos, Paulinha? Fala um pouquinho dos outros, que a gente já está em 20 e 50. Dos doshas? Dos doshas. Eu cheguei a falar um pouco do pita, que é a pessoa mais fogo. Falei do vata e não falei muito do kapha, né? Eu acho que como eu sou pita vata, olha... Então, o kapha é... O kapha é aquela pessoa com uma estrutura de terra e água. Então, normalmente são pessoas com estrutura óssea grande. A gente vai olhar dedos compridos, ossos grandes, pessoas largas, cabeça grande, né? Toda essa parte óssea é muito grande. E eles são mais... Aquela pessoa que é calma, tranquila, que fala mais devagar, que caminha mais devagar, que tem uma tendência a deprimir mais, né? Uma tendência maior à obesidade. O kapha, ele tem a característica de descontar sua ansiedade na comida, né? E ele está muito ligado às emoções e aos problemas respiratórios nessa parte aqui de acúmulo. Então, para a gente ver que é barro, né? Terra e água é acúmulo. Então, o que acontece? O muco, quando a gente tem muco, é desequilíbrio kapha, porque a gente tem acúmulo. Então, as pessoas que têm essa característica vão ter maior tendência, não que eu não possa ter acúmulo, né? Mas essas pessoas vão ter maior tendência a ter problemas respiratórios, vão ter maior tendência a ter depressão. Porque ele já tem uma coisa natural, né, do embotamento. Então, o que a gente faz com essa pessoa que tem mais tendência a ficar mais para baixo? A gente taca ali fogo, né? Então, a gente bota pimenta, a gente bota gengibre, a gente bota alguns alimentos ácidos. Eu lembro que teve uma pergunta que eu não respondi do Yakult, né? Sim. O Yakult, ele é um alimento ácido. Então, ele tem que ter muito cuidado, porque pessoas, por exemplo, com gastrite, é um ácido. Tu joga ácido no fogo, o que acontece? Aumenta. Então, os pitas, por exemplo, eu adorava tomar kefir. Ai, que delícia o kefir. A minha pele estoura toda. Por quê? Eu já tenho fogo. E eu boto o ácido no fogo e o pita, ele transparece pela pele, né? Tanto as emoções. Então, o que acontece? O ácido não seria legal. São poucos os casos que vão ser legal o Yakult, né? Então, a gente teria que analisar essa pessoa. Eu diria não, né? Eu diria que o ideal, em termos de imunidade, seria melhor a gente pensar em outras coisas. Vou falar do kapha, se der tempo eu falo um pouquinho de imunidade também, que eu acho que é legal. Certo. E aí, o kapha, ele tem essa tendência. Então, o que a gente faz? A gente bota mais pimenta, a gente bota mais gengibre ou alimentos, diminui um pouco o alimento doce, que é o alimento que dá mais peso, que é o alimento mais terra, né? Carboidratos, bota mais alimentos amargos, tipo folhas verdes, mais coisas que vão ter mais essa questão de dar mais movimento para essa pessoa, de dar mais impulso, né? Tentar diminuir os alimentos que causam esse embotamento, que seriam os alimentos mais pesados, né? Que se a gente for olhar, né? Procurar os alimentos com mais terra, né? E também, se a gente está num estado mais terra, a gente vai lá e procura que alimentos vão me dar mais fogo, vão me dar mais mudança, mais picância na minha vida, vão me impulsionar, né? Porque o alimento picante, além dele ter esse processo de ajudar na digestão, de ajudar no kapha, ele te ajuda a agir.
Ele te dá Sim. impulso para atitude, né? Uhum. Mas o excesso dele te torna, que nem o alimento ácido, o excesso dele, né? O álcool é ácido, a carne é ácida, te torna ganancioso, né? Então a gente tem que cuidar que, tipo, ele é bom para te impulsionar, mas daqui a pouco o excesso dele vai dar. E isso a gente pode falar, né? Cada um tá ligado à ganância, a poder. Por isso que a nossa sociedade tá tão assim, porque o excesso de coisa ácida que as pessoas consomem, né? Sim. Álcool e carne, por exemplo, são predominantes. E Ah, aí isso faz a ganância, aquele desejo excessivo, né? Então a gente fala muito disso. Vou falar rapidinho da imunidade. O que eu gostaria de deixar a respeito da imunidade? Não toma shot disso, cápsula daquilo. Pensa, tem uma grande importância eu ter um bom sono, eu ter um bom descanso, eu praticar o silêncio, praticar uma meditação, praticar um momento de silêncio, olhar para mim, me conhecer e procurar alimentos saudáveis que vão me nutrir. Não precisa ser um alimento específico, é olhar para mim e ver. Porque a gente sabe que abrir um pacote de uma porcaria não é saudável. E a gente sabe que se eu fizer um arroz, vai ser saudável. Então, não precisa uma fórmula mágica, né? Mas silencia a mente, dorme bem, te alimenta bem e tá tudo bem, sabe? Né? E eu acho que é isso. Eu acho que não tem fórmula mágica, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Ai, que maravilha! Eu estou louca para ser consultada por Paula, já falei com ela. Pois é. Vambora. Aliás, eu vou passar por todos que passarem por aqui. Já tô. O que tiver especialidade, eu tô. Tá indo, tá se atirando, tá? Vambora. Eu acho que a gente tem tanto para aprender, né? E tanta coisa para trocar, né? É verdade. Então é muito bom, é muito bom. Eu sou muito grata por poder fazer parte, ter sido convidada pela Ana e fazer parte dessa troca de conhecimento linda que está acontecendo e que a gente possa aproveitar esse momento para usufruir disso, né? E dizer, esse momento me trouxe essa oportunidade de fazer uma troca de conhecimento, né? Porque de olhar para mim mesma, né? Também. De me olhar. Eu posso me olhar. E a partir daí olhar autoconhecimento. Autoconhecimento é a palavra, né? É a palavra. E tá ali, se a gente não quiser olhar, vai continuar ali, né? Não adianta. A gente tem que se conhecer, né? A gente tem que ir em frente. E quem quiser me chamar e tem as receitas. A Paula também atende por internet, né? Eu atendo online, tem dou o curso de Insta. culinária. E eu trabalho numa escola como professora e a gente forma terapeutas aí no Brasil todo. Agora aqui na minha região, né? Agora, claro, com a função do Covid, a gente vai adiar, mas para o meio do ano abre uma formação de terapeutas. Aqui em Rio Grande a gente tem Pelotas, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, tem no Brasil todo. E eu acho que a formação de terapeuta também é importante para a gente se conhecer e também, nem que seja para trabalhar, mas a área do Ayurveda é gigantesca, né? Isso aqui a gente falou um pedacinho minúsculo. Sim. Sim, né? Eu faço encontros de Ayurveda todo mês, uma vez por mês. Agora estão sendo online, o último foi sobre rotinas. Agora, o próximo encontro, a gente vai fazer online também, né? Então, quem quiser participar eu já estou pensando aqui em uma coisa. Olha, você sabe que eu sou aquela que fica conectando, né? Já vou trazer você, aí tem o Alecrim, tem a Nath, tem a Mari aqui em Garopaba para fazer um encontro. Todos são terapeutas. Já fui. Pois eu já vou conectar com todos. Né? Porque a gente tem muita coisa. E claro, a gente acaba eu trabalho com curso de culinária também, então eu me direcionei bastante para a parte alimentar. Eu trabalho com as outras partes, com as outras terapias, mas a gente unir, né, cada um para a gente ter essa troca. Na verdade, vai depender muito do que a pessoa precisa, né, Paula? Às vezes, a pessoa precisa fisicamente passar pelos processos corporais que a Ayurveda traz. E aí, a alimentação já não seria o carro-chefe. Aí, outro seria a alimentação e os processos corporais já não seria o carro-chefe. E assim vai. E assim vai, porque assim, dentro da consulta, do diagnóstico que a gente faz, a gente vai direcionar o paciente. Por exemplo, assim, agora, o meu consultório aqui era pequeno, eu fazia algumas terapias.
Agora, em seguida, né, no próximo mês, eu estou Sim. inaugurando uma clínica aqui no cassino, né? Então, junto com o Eric, que é o meu professor aqui, e aí a gente vai fazer todas as terapias. A gente vai conseguir atender o paciente por completo, aplicar diversas já vou terapias. passar uns dias aí, um final de Já semana. Chega uma sexta e sai uma segunda, assim, tipo 8 dias. A ideia é essa, caso se precise de tratamentos assim, também, porque existem tratamentos que duram mais tempo, que tem que ter acompanhamento. Então, a nossa ideia é poder tratar o paciente por completo, né? Porque às vezes a gente, por questão de espaço e estrutura, a gente se limita a não conseguir aplicar todas as terapias. E agora, com a clínica, a gente vai conseguir fazer isso. E vai ter formação de terapeuta, vai ter tudo. Ótimo. Só dá um beijo aí, Paulinha, que a gente tem que encerrar, porque vai gravar. Então tá. Vai gravar, vai beijo, ficar pessoal. lá, gratidão. vai ficar no Stories.